Glória a Deus. Lucas 21, do 25 ao 28 e depois o verso 36. Diz assim a palavra do Senhor: E haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações, e em perplexidade bramando o mar e as ondas, homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Verso 36. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Aleluia. Queridos, eu vou ler a partir do verso 28 até o 38, para ficar mais contextualizado, porque o versículo 36 diz: e para que evitar, mas evitar o quê? Vamos ver o que está evitando aqui, ó. Quando essas coisas começarem a acontecer, os sinais que o Senhor está dizendo: olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. E disse-lhes uma parábola: olhai para a figueira e para todas as árvores, quando já brotam, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as, que perto está o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabeis que o reino de Deus está perto. Em verdade vos digo que não passará esta geração, até que tudo aconteça. Passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. E olhai por vós, não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonarias, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre os que habitam na face da terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Que coisas? Os sinais vão acontecer, independente de orar ou não, mas está dizendo: olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez, dos cuidados da vida, e venha esse dia sobre vós de improviso, porque ele virá como laço sobre os que habitam a terra. Então estejam orando, estejam vigiando, estejam atentos, para que o vosso coração não se carregue de glutonaria, só pense em comer, de embriaguez e dos cuidados desta vida, porque muitos já têm olhado para a palavra de Deus de uma forma um tanto quanto desprezando-a e deixando de lado, sabendo que a palavra nos alerta, nos adverte, para nós estarmos vigilantes, para nós estarmos atentos, para nós estarmos de sobreaviso, para nós estarmos vigilantes, dando testemunho de servos do Senhor, da igreja do Senhor. Na semana passada, na quinta-feira, eu falei, que é o título da mensagem, que é o mesmo de hoje: 5 verdades sobre a volta do Senhor, e eu deixei ali uma introdução falando sobre o que aconteceria antes da vinda do Senhor, os sinais, e imediatamente antes da volta do Senhor, o regresso do Senhor. E eu falei 2 pontos dessa mensagem, que é que os céus vão estar abertos para a vinda triunfal do noivo, e vamos contemplar isso. E falei sobre a descrição do rei, do grande rei, seus olhos como chama de fogo, etc e tal, e assim por diante. E hoje eu quero espero concluir os 3 últimos pontos que restam, e eu quero falar sobre o verso de Apocalipse, o capítulo de Apocalipse 19, a partir do verso 14, ou no verso 14, que diz assim, Apocalipse 19, verso 14. Eu quero que vocês entendam uma coisa e fique gravado no coração de vocês, e fique claro no coração de todos, que a palavra do Senhor é para nos dar esperança e não desespero. Irmãos, tem pessoas que não leem o livro de Apocalipse nem por decreto. Sabiam disso? Tem mais medo do livro de Apocalipse do que você possa imaginar. Apocalipse quer dizer revelação, algo que o Senhor revelou para a igreja. É algo assim fascinante, tremendo. Tem pessoas que têm, eu vou dizer mais para frente agora, mas já comecei a falar, então eu sigo, mas vou dizer com mais propriedade daqui a pouco. Tem pessoas que têm mais medo do anticristo do que temor ao Senhor.
Tem medo, tem gente que tem tanto medo, meu Deus do céu, para nós é uma alegria. E nós estamos vendo isso aqui nesses dias aqui, falando aqui, né? E eu sempre estou pregando nesses assuntos. E o livro de Apocalipse é uma revelação de glória para a igreja. Não é de desespero, mas é de esperança. Não é algo assim que nós tenhamos em pesar no nosso coração. É algo de alegria, é algo de gozo, é algo triunfante, algo triunfal. Porque existe duas igrejas, entendo. Existe a igreja militante e existe a igreja triunfante. A igreja militante, às vezes, ela só tem um aspecto, tem uma aparência, só tem um estereótipo, só tem uma placa, só tem um local, só tem um espaço, só tem uma hora, só tem um lugar. Mas a igreja triunfante, ela é atemporal, ela vai passar daqui, já está indo para a eternidade com Cristo. Então o livro de Apocalipse é para nós uma alegria, não é um pesar, é um gozo. Ah, mas pastor, e a grande tribulação? Falei que eu vou fazer um estudo só sobre a grande tribulação, só sobre o anticristo. Mas eu quero lhes dizer desde já, e se depois também as pessoas que me seguem pela internet quiserem entrar em contato comigo, tem no canal o meu e-mail, pode entrar no e-mail e me chamar, que passa o WhatsApp, vamos trocar ideia, vamos explicar melhor se necessário for, porque as pessoas têm que ouvir essa verdade e saber que o adversário de nossas almas, ele é derrotado já na cruz do Calvário, e a igreja vence pelo sangue, pela palavra, pelo testemunho, e nós vamos falar um pouco disso em nossas várias mensagens, mas hoje eu quero concluir essa mensagem nesses 3 últimos pontos que faltam, que eu quero falar a partir do verso 14 de Apocalipse 19, sobre um pouquinho sobre o exército que acompanha um noivo, e como que vai ser isso. Por exemplo, nós falamos que os céus vão se abrir não para João subir, mas para que o noivo desça, o grande rei. Eu dei aqui o que a Bíblia nos mostra da descrição do grande rei, que não é mais aquele rei abatido, o Senhor machucado no Calvário, ferido, cuspido, escarrado, surrado, machucado, ensanguentado, não, mas glorioso, poderoso, soberano, como de fato ele é. Agora observe, Apocalipse 19, verso 14, que diz: e seguiam-no os exércitos no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Glórias a Deus. Queridos, isso aqui remete, nos leva à santidade, nos leva à pureza, nos leva a saber que nós temos em Cristo tudo o que precisamos, e quando Ele voltar, no grande dia, no último dia, o dia da sua vinda, isso tem que ficar guardado e marcado no coração da igreja. No último dia, no grande dia, que quando Cristo voltar, que os céus vão se abrir e que ninguém vai se segurar, nem míssil, nem bomba atômica, nem nada, nem poderes das trevas, nem os principados e potestades da maldade nos lugares celestiais, nada, ninguém vai impedir. Esse dia está determinado, que nós não sabemos, que ninguém sabe, mas que acontecerá e ocorrerá de uma forma gloriosa. Mas esse dia também virá o Senhor com um exército glorioso, e os exércitos que seguem Ele. Mas eu quero sempre citar esse versículo que eu sempre falo, que é no meu coração há muito tempo, que é 1 Tessalonicenses 4,16, que fala assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu. Aí começa a dizer: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Ou seja, não será secreto, será com alarido, com brado de júbilo, de gozo, de graça, de glórias, de um exército poderoso com o Senhor, de um Senhor poderoso e montado no seu cavalo, de um rei que é vencedor, de um rei que é soberano, que na cruz venceu a morte, venceu o inferno, venceu o pecado, venceu a carne, venceu todas as demais coisas, o poder das trevas, a força do mal. O peso que estava ali sobre ele na cruz estava ali por nós, e ele venceu, e gloriosamente ele retorna, e com alarido, com júbilos, com gritos, com brados, e com a trombeta de Deus, e com voz de arcanjo. E diz a palavra em Apocalipse capítulo 1, versículo 7, que todo olho verá este grande dia que o Senhor voltará. Como que verá?
Deus o sabe. Se ele vai dar uma volta no planeta, não sei. Se vai ser na internet, não sei. Mas a Bíblia diz que todo olho o verá. Eu, na minha conjectura, me permitam conjecturar. Eu posso conjecturar desde que eu não cometa uma heresia. Muitos conjecturam que por causa do advento da internet ele pode estar filmando. Pode acontecer isso. Está filmando aqui, está filmando ali e tal. As câmeras filmam hoje. Qualquer um aqui na igreja, todo mundo aqui tem um celular. Ou quase. Que filma, que tira foto e tudo mais, pode ser isso, mas na minha conjectura, ele vai dar uma volta no planeta aqui, ó, o grande rei chegou, eu não sei, isso é uma conjectura minha, eu não posso falar isso dizendo que é dogma, que é, mas pode ser, o que certo é que todo olho o verá, até mesmo aqueles que os transpassaram. E aqui eu quero fazer uma outra conjectura, se me permitem, porque até os que os transpassaram, fala do povo que o transpassou. O povo que o transpassou, nós olhamos, muitos olham, apontam para Roma, o Império Romano, que foi Roma que executou ali. Mas dentre os exércitos de Roma, presta bem atenção, porque Roma era um império que chegava e não levava presos as pessoas, ele chegava e dominava o lugar e implantava sua lei, seu costume. Por exemplo, ele não pegava aqui em Cruzeiro, se ele viesse aqui e dominasse Cruzeiro, não ia levar todos de Cruzeiro lá para Roma, não. Eles iam, colocava aqui um imperador, colocava aqui um governador, alguém para liderar, na verdade, né? Um governador aqui, alguém para comandar aqui, e implantava o seu regime, o seu sistema, permitia algumas coisas ali da sua religião e tal, mas eles implantavam ali a sua, digamos assim, o seu reino, vamos dizer assim. E dentre os que invadiram Roma, entre os que estavam com Roma, dentre os que estavam ali, existiam muitos povos que eram capturados e eram feitos soldados do exército, faziam parte de Roma, faziam parte do império, de outras populações, não eram romanos, não eram da Itália, eram pessoas que iam sendo capturadas, e depois, muitos desses eram agregados ao exército, os guerreiros, os fortes, saudáveis, e dentre esses haviam muitos muçulmanos também. Então, não estou apenas conjecturando, isso aqui é um fato histórico. A minha conjectura agora aqui é que todo olho verá, até os que transpassaram, os romanos com seu império, ou os povos que estavam ali, talvez os próprios muçulmanos, ou da linhagem de Edom, né? O autor quer falar com mais propriedade sobre isso, sobre Edom, Esaú, etc. Pode ser, haviam ali, isso aí não é conjectura, isso aí também é um fato histórico. Agora, a conjectura é, todo olho verá, até mesmo os que os transpassaram. A minha conjectura vai aqui agora. Quando Cristo voltar, isso eu já preguei naquela série de mensagens, Ressurreição, um consolo para a igreja, eu em 4 mensagens expliquei ali uma visão panorâmica até, né? Porque tem muita coisa para falar, muito assunto, mas eu deixei ali 4 mensagens que estão no meu canal, que retratam sobre a volta do Senhor, que é um consolo para a igreja. Vamos ressuscitar, como é que é? Eu falei sobre a primeira ressurreição e a segunda ressurreição. Eu falei uma série de coisas ali, e uma delas é que a primeira ressurreição ela é espiritual, quando nós ressuscitamos, nós vemos da morte para a vida em Cristo Jesus. E a segunda ressurreição é e essa ressurreição é gloriosa, mas haverá uma ressurreição que todos falam lá em Daniel, e apontam, e falamos em Daniel 12, e fala também em João 5, 24, 25 e assim por diante, que os mortos ressuscitarão, mas não fala de uma ressurreição de santos e depois de 7 anos, ou depois de 1000 anos, uma ressurreição dos salvos. A Bíblia não diz isso. Então nessa ressurreição de salvos e ímpios, até os ímpios que os transpassaram se levantarão da sepultura e verão. Isso aí eu estou conjecturando pelo seguinte: sendo um povo romano ou um povo muçulmano de Edom, ou quem quer que seja, o que fez aquilo, todo olho verá, até mesmo os que os transpassaram. Muitos levam para um lado que é a nação, que é o povo, que é o império, que é Roma, mas o certo é que todo olho o verá. Conjectura à parte, todo olho verá esse grande dia, com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, em que Cristo voltará descendo com o seu glorioso exército. Ele virá como? Pessoalmente, fisicamente, visivelmente, audivelmente, poderosamente, triunfantemente. Ele virá. Louvado seja o nome do Senhor.
Pensou, irmão Célio, que glória a nós que pregamos e nós que adoramos a Ele, nós, a igreja do Senhor, que adoramos a Cristo, naquele grande dia, quando a trombeta soar, e nós vamos escutar um alarido que nós nunca ouvimos, de forma como nunca ouvimos, e vamos ouvir uma trombeta da maneira como nunca ouvimos, porque a gente escuta uma trombetinha aqui, uma ali, mas essa será estrondosa, vai ecoar pelos céus, vai ecoar pelo universo, vai ecoar pelo cosmos, e quando essa trombeta soar, aleluias, louvado seja o nome do Senhor, nós estaremos ali sendo transformados em corpo de glória. Os mortos primeiramente ressuscitam em corpo de glória, depois nós somos transformados em corpo de glória, e vamos subir ao encontro do Senhor nas nuvens, lá nos ares, e estaremos para sempre com o Senhor. Isso é louvar e exaltar o nome do Senhor, é motivo de nós regozijarmos no Senhor. Olha só o que diz Mateus 24 e o verso 31, apenas esse versículo, capítulo e versículo. Mateus capítulo 24 e o verso 31, que diz: e ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Outra forma de eu entender, ou melhor, outra confirmação de que os eleitos estarão aqui na terra, que os santos estarão aqui passando pela grande tribulação, e quando ele vier de um canto a outro da terra com rijo, clamor ou clangor, depende da sua tradução, de trombeta, ajuntando, recolhendo os seus eleitos, aleluias, isso vai acontecer, porque ele virá com seus exércitos gloriosamente, audivelmente, pessoalmente, fisicamente, triunfantemente, aleluias, bendito seja o nome do Senhor. Eu prego com tanta empolgação no meu coração, eu prego com tanta alegria no meu coração sobre a volta do Senhor, que eu sinceramente não quero morrer. Eu quero ficar aqui passando a tribulação, que Ele me ajude a isso, me dê força para isso, porque eu quero ver, eu quero estar aqui, eu quero ver o grande Rei descendo com grande glória e poder, aleluias, aleluias, louvado seja o nome do Senhor. E olha só, Jesus com os seus anjos e os salvos que estão na glória, e coisa tremenda, e os crentes sendo ressuscitados, e os vivos sendo transformados. Olha só que coisa tremenda. Mais um versículo aqui, mais alguns versículos. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, do verso 7 ao verso 10. 2 Tessalonicenses, capítulo de número 1, aleluias, do verso 7 ao verso 10. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, é isso mesmo? Aqui. E a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus, desde o céu com os seus anjos, com os anjos do seu poder, como um labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais por castigo padecerão eterna perdição, longe da face do Senhor e da glória do seu poder. Imagina só, a eternidade longe da presença do Senhor, longe da face do Senhor, no lago de fogo do inferno, tendo como vizinho todo tipo de ímpio, de pecador, de perverso, tendo como vizinho um falso profeta, o anticristo e Satanás. Imagina que coisa tenebrosa. E o pior disso não é só o sofrimento ali seria tenebroso, mas o que é terrível é que nunca sai e está afastado da presença do grande Rei. Mas ele virá com seus anjos, com os anjos do seu poder. Agora, o que me chama a atenção também é que todos ali estão com vestes brancas. Em Apocalipse 19 nos diz que eles estão todos, verso 14, com vestes brancas. E isso é uma coisa tremenda, porque antes a nossa justiça era como trapo de imundícia. É o que fala no livro de Isaías 64. Nossa justiça era como trapo de imundícia. E esse trapo de imundícia, ele se refere no original a um tecido que as mulheres usavam nos dias das suas regras. Então é como um trapo de imundícia que não tem serventia alguma. Mas agora aqui nós estamos vestidos com vestes brancas, todos com vestes brancas, porque todos somos justos diante do Senhor pela justiça, pelo um ato de justiça, um único ato de justiça que Cristo fez lá na cruz do Calvário. Então, vestido de vestes brancas, o seu exército, o seu povo, o eleito do Senhor, a igreja do Senhor, que glória será esse dia, que com rijo clangor ou clamor de trombeta, os anjos sairão reunindo nos quatro cantos da terra, os eleitos que estarão aqui, por ocasião da grande tribulação, por ocasião desse grande momento
mas o Senhor voltará, e nem a grande tribulação, nem o falso profeta, nem o anticristo, nem nada poderá impedir dos seus remidos, dos seus santos estarem reunidos com o Senhor. Agora observe, o quarto ponto dessa mensagem, que está também em Apocalipse, capítulo 19. Vamos lá. Apocalipse, capítulo 19, e o verso 17 e o verso 18. Primeiro ponto, os céus vão se abrir e ele vem. Segundo ponto, a descrição do grande rei. Terceiro ponto, ele vem com seus exércitos. Quarto ponto, a derrota dos inimigos. O que quer dizer isso? Quer dizer que este livro de revelações, que é o livro de Apocalipse, que ele tem 7 seções paralelas, que nós entendemos muito bem que ele conta 7 vezes a mesma história de um ângulo ou de uma forma diferente, acrescentando a cada uma delas algum evento. E dentre essas seções paralelas nós encontramos aqui o triunfo glorioso de Cristo e da igreja. Observe, e a derrota do adversário. Verso 17 e o verso 18 diz assim: E vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: Vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, a carne dos cavalos, dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres, servos, pequenos e grandes. Olha bem, presta bem atenção. Os remidos, os santos, os servos do Senhor, eles estão guardados em Cristo. E remidos são convidados para o banquete das bodas. Os salvos, os servos, a igreja, os santos, eles são convidados para as bodas do Cordeiro, ou seja, a festa de casamento. Mas aqui fala de uma outra ceia, e a Bíblia nos aponta como a ceia do grande Deus. Vinde a juntai a ceia do grande Deus. Isso daqui, meu querido, nesse ponto eu concordo com aqueles que têm medo de Apocalipse, porque aqueles que não têm Cristo deveriam ter medo de toda a palavra, não só de Apocalipse, porque existe na palavra a vida, mas existe o apontar do destino de morte para aqueles que não querem a vida, porque já estão na morte. Essa é a grande verdade. E quando nós olhamos para cá, para esse versículo, nós observamos que eu vi um anjo que estava no sol clamando com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: Vinde e ajuntai-vos a grande ceia do grande Deus, a ceia do grande Deus, porque os ímpios serão destruídos. Haverá a destruição total de todas as forças da iniquidade, do mal, da maldade, das trevas. E a palavra diz que é a ceia do grande dia. Existe uma ceia no nupcial e existe a ceia daqueles que são vencidos. As aves são convidadas a se banquetearem com as carnes dos reis, dos poderosos, dos comandantes, dos cavalos, dos cavaleiros. E existe aqui um terrível contraste, tenebroso contraste entre a ceia do Cordeiro, a gloriosa, onde os santos são chamados a ceia do Cordeiro, onde a igreja, a noiva, é chamada a ceia do Cordeiro. Mas aqui os ímpios destruídos, a iniquidade toda destruída, os homens destruídos. Não importa se ele é grande, se ele é pequeno, se ele é rico, se ele é nobre, se ele é rei, se ele deixou de ser rei. Importa sim que ele, se não estando em Cristo, ele vai enfrentar a ira do grande Deus, porque isso vai acontecer. E aqui sim, para aqueles que não estão em Cristo, devem ter temor, devem ter um grande pavor. Observe, Apocalipse 19, verso 2: Porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua fornicação, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Falando do sistema político corrompido, apontando os homens ímpios que impiamente viveram sem querer se curvar ao Senhor, sem querer estar diante do Senhor. E aqui nós vemos a completa, plena, soberana e eterna vitória de Cristo, porque isso será naquela ocasião do grande dia. Há pessoas que, quando eu evangelizo, muitos deles até dizem: olha, eu não acredito em céu, não acredito em inferno, não acredito em Deus, não acredito em nada disso. Acreditando ou não acreditando, isso vai acontecer.
Quando eu falo às vezes com algumas pessoas sobre grande tribulação, e eu repito que eu vou dar um estudo bem apurado sobre isso, com a graça do Senhor, e a palavra tribulação vem do original tribulum, que é um instrumento de debulhar o grão, semelhante a um trenó, puxado por animais, por cavalo, por gado. Era colocado, por exemplo, o trigo, ou algum tipo de grão, em bainhas, aquela, né, ia passando esse tribulum para fazer a tribulação, ia triturando, ia debulhando, ia soltando da casca ali o trigo, da casca ali a cevada e assim por diante. Era esmagar, era triturar, era debulhar. E separava-se o que? A palha do fruto, do trigo, por exemplo. Então na tribulação isso vai acontecer ali um grande pesar, grande tribulação. Tribo vai ser ali pesado mesmo, mas os santos vão estar ali. E vão se levantar de forma terrível o dragão, o falso profeta, o anticristo, né? Porque o inimigo sabe que tem pouco tempo e vai ser com grande fúria sobre a igreja, contra a igreja, de modo que a igreja aqui hoje, agora, hoje, nesta data, neste dia, nesta noite, deve estar em oração e separando a sua vida para oração e jejum, para a busca da palavra, para ter força. Às vezes eu falo com algumas pessoas sobre a grande tribulação, e eu já repeti isso aqui e repito novamente. Quando eu tinha meus 14 ou 15 anos, quando alguém chegou e falou para mim na grande tribulação, que eu nunca tinha ouvido, e falou assim: olha, na grande tribulação, se você não estiver firme em Jesus, e você não aceitar a marca da besta, os que servem ao anticristo, eles vão pegar e vão arrancar a sua unha para você. Ele falou bem assim. Ele tentou talvez colocar pavor em mim. Ele colocou, foi temor a Deus, e eu entendi, eu preciso aprender sobre isso para ensinar. Eu tinha 14 ou 15 anos, olha, faz tempo. E eu fiquei, meu Deus, como é que é esse negócio? Aí fui estudar, desde então eu estou estudando e estou aprendendo a cada dia mais sobre essas coisas. E quando nós falamos do anticristo, da tribulação, que a igreja vai passar pela grande tribulação, porque nós lemos ali que os anjos do Senhor vão buscar nos 4 cantos da terra os seus servos que estarão ali padecendo e sofrendo. Nós vemos aqui que o Senhor vai vingar, Apocalipse 19:2, o sangue dos seus santos que foram perseguidos pelo sistema. E quando nós olhamos para várias passagens como esta, nós observamos que é pesado saber. E me permite dizer uma coisa: há pessoas que têm como eu falei agora há pouco, um medo terrível do anticristo e da grande tribulação. E é evidente que é um negócio tenebroso, porque o próprio Senhor disse que não houve e também depois não haverá tribulação tamanha. Tribulação, porque ali os cristãos serão perseguidos terrivelmente, de forma veemente, pelo anticristo, pelo dragão, que é Satanás, a serpente, a antiga serpente, o sistema corrompido associado ao anticristo, o anticristo dominando. Haverá um sinal, uma marca, a famosa marca da besta, que provavelmente, não estou dizendo que sim, mas tudo leva a crer que sim, que será um biochip. Não só um chip que é implantado com uma agulha, mas um biochip, que é um tipo de um decalque na pele da mão ou da testa. Pode ser. Por que eu digo que pode ser? Que pode surgir mais alguma coisa na frente que fique mais clara ainda. Mas hoje, se fosse hoje, seria isso. De modo que há como controlar as pessoas. Por exemplo, será um domínio que terá controle da questão econômica, monetária, financeira. Porque o texto diz que aquele que não tiver a marca da besta, Apocalipse 13, não vai comprar e não vai vender. Ou seja, o senhor tem dinheiro na sua conta, o senhor recebe sua aposentadoria. Mas se você não se filiar, eu não vou falar que é a marca da besta, nem que é o anticristo, não vou dizer que é a nova ordem mundial, eu vou dizer que é o sistema, o governo agora tem que ser assim, vou dizer que é isso, e você vai ter que se cadastrar, como você cadastra o CPF, como você cadastra todos os documentos. Então nesse chip, ou nesse biochip, vai estar todos os seus dados. Ali você vai comprar, vai vender, vai no banco, vai chegar lá, vai fazer aquele sistema, tudo que tem aí, código de barras, tudo que já foi inventado, é um aperfeiçoamento. Tudo isso faz parte do pacote do anticristo, das forças ocultas, das trevas, que já estão para surgir. Por exemplo, já falei e vou repetir: Mercosul, Conesul, BRICS, União Europeia, Bitcoin,
tudo isso leva para esse governo único, para esse poderio do anticristo, das forças das trevas. Aí nós trabalhamos na Santa Casa, irmã Luísa, e vamos chegar lá para receber. Mas você tem dinheiro para receber, só que você não tem não faz parte do sistema. Aliás, nem emprego nós vamos ter, né? Essa é a grande verdade. Por exemplo, esse sistema dominado na grande tribulação, o anticristo já dominando, já é colocado como governante, o que vai resolver a situação. E quando ele fizer esse governo, ele vai perseguir de forma tenebrosa a igreja, mas terrivelmente a igreja, o povo de Deus. Porque Deus não tem dois povos, Deus tem um povo. Deus não tem judeus e os gentios, Deus tem um povo. Judeus e gentios, pelo sangue da cruz de Cristo, um povo só. A parede de divisão caiu, a inimizade caiu, agora é um povo só. E quando o anticristo levantar-se para perseguir, o sistema vai chegar na sua casa, na sua porta. Estou conjecturando aqui, tá? Vai ser mais ou menos assim. Chega na sua casa, irmão Célio e irmã Fátima, nós queremos aqui cadastrar você no sistema da nova ordem mundial. Eles não vão dizer isso, eu estou dizendo para ficar mais claro. Nova ordem mundial, mas nós queremos fazer parte da nova. Vai estar lá o William Bonner dizendo agora a nova ordem mundial, como o Galvão Bueno ficou falando agora um tempo todo na Copa, né? Então vai chegar lá, o senhor não vai querer, não, porque isso aí, não, mas se você não tiver, a aposentadoria vai ser barrada lá. Aí você vai ter dinheiro, não vai poder comprar nem vender. Não, então eu vou vender, eu tenho um carro para vender, então você tem um carro. Vai vender o carro, o senhor só pode vender o carro se o senhor fizer parte do sistema, se tiver cadastrado ali com o biochip, com a marca da besta. Não vou dizer que é a marca da besta, mas você está entendendo que é a marca da besta. Vão dar um nome bonitinho, né? Vai dar um nome bonitinho, porque o anticristo, o falso profeta tem ele tem chifre como cordeiro, mas fala como dragão. Parece que é bonzinho, mas é como dragão. Aí, então não vai comer, então você não vai pegar o seu pagamento, não vai receber sua aposentadoria, e não vai poder vender seu carro também, vai passar fome. Aí a irmã Fátima também está lá e tal, de repente a patroa dela faz parte, vão dizer, né, do sistema, e aí vão dizer que a senhora também tem que fazer parte. Não posso. Então a senhora, a patroa dela, tem que mandar ela embora, porque ela tem que contratar alguém que faz parte do sistema. Ficou sem emprego, ficou sem dinheiro também. Bom, então vamos para a chácara do Morgado. Vamos supor que eu tenho sítio, agora eu tenho sítio, né? E no meu sítio lá eu planto, eu tenho estoque. Eu não tenho sítio, irmão, só uma conjectura, bem conjectura mesmo agora, hein? E no meu sítio lá eu tenho um estoque muito bom de alimento, tenho estoque de feijão, de arroz, de macarrão, de tudo que você possa imaginar. Aí eles vão atrás, porque vão saber que estou lá com um sítio lá e tal, porque hoje nós somos vigiados o tempo todo, meu irmão. Você sabe disso, né? Nós somos vigiados o tempo todo, satélite para lá e para cá, o nosso celular, somos vigiados o tempo todo. E nós até demos até carta para eles, porque nós nos cadastramos no Facebook, cadastramos no WhatsApp, cadastramos e tudo quanto é coisa, deixa tudo para eles, é bem mais fácil ainda. Aí chega na chácara, no sítio do Morgado, peraí, você tem tudo isso daqui, não faz parte da nova ordem mundial? Vai, não faço parte, porque isso aí é o anticristo. Não, ele não é o anticristo, é uma coisa boa, não, ele é coisa ruim. Não, ele é boa, é ruim. Bom, então o senhor nós vamos confiscar tudo que tem aqui. E tem mais uma coisa, está vindo a família do João das Contas morar aqui no sítio. Mas como assim? O sítio é meu, eu paguei, eu comprei. Some daqui e toma emborrachada nas costas, porque a família do João das Contas vai morar aqui no sítio agora, com tantos assim, sem assado, assim, e tudo que eu tinha foi confiscado. Isso é grande tribulação, e perseguição, e morte. Terrível. E eu falei com uma irmã há poucos dias, ela ficou até meio assustada, dizendo, mas, e por acaso meu filhinho, um bebezinho de 1 aninho, quase, mas, pode ser que eles matem seu filho por você não negar. Olha, se você não negar a Cristo, se você não negar o Senhor Messias, o Senhor Jesus, e receber a marca, nós vamos matar o seu filho. Assim como fizeram lá no Coliseu em Roma, que pegavam aquelas famílias, colocavam lá. Está aqui na minha frente um professor de história, que ele pode confirmar isso. Estava no Coliseu ali as pessoas e toda aquele multidão assistindo aquele espetáculo tenebroso, e pegava, por exemplo, irmã Andrélia, as suas crianças, vai negar Jesus? Não vou negar. Vamos pegar a pequenininha aqui e joga para o leão. O Senhor estava ali junto com os irmãos, todos orando, dizendo, Senhor, dá-nos força, dá-nos força. E um olhava para o outro, isso é relato histórico, e dizia, continue firme, porque daqui a pouco nós vamos ver o Senhor face a face, porque a palavra nos diz, e isso eu vou pregar mais para frente, em outra mensagem, em outro estudo, que eles ficaram firmes até a morte. Eles não negaram, não amaram a sua vida até a morte, porque quando o inimigo acha que está vencendo, está ganhando, matei um crente, não está ganhando coisa alguma não, ele está matando um crente, matando um servo que não negou o Senhor, preferiu morrer, preferiu que seu filho fosse lançado às feras, do que negar ao Senhor. Mas para isso a igreja tem que estar firme, tem que estar em oração, não uma igreja que dorme, não uma igreja que não ora, não uma igreja que não jejua, uma igreja que não tem mais compromisso com a palavra. Qualquer mosquitinho que vier, nem
nem precisa ser o anticristo, já está batendo o pé e correndo. Por isso eu convoco a igreja para nós orarmos, buscarmos a face do Senhor, porque este grande dia vai chegar, e se nós estivermos aqui na grande tribulação, Deus há de nos dar força, mas nós vamos buscar a sua presença, porque senão nós não conseguiremos. Diz a palavra que se esses dias não fossem abreviados, até os eleitos não iam aguentar, mas por causa dos eleitos, outra prova que os eleitos, a igreja estará aqui na grande tribulação, por causa dos eleitos vai abreviar esses dias. Aí eu falava com a irmã, ela dizia, mas se for matar meu filho, então eu prefiro que eu vou negar, então eu vou aceitar a marca da besta. Eu falei, menino, não faça uma coisa dessa, mas eu não vou aguentar meu bebezinho. Eu sei que é difícil, eu sei que não é fácil, eu também sou pai e sou avô também, e amo as crianças. Como eu gosto de trabalhar com as criancinhas no meu plantão. Se eu pudesse, eu até ia para a pediatria, mas eles não me mandam para lá. Mas se eu pudesse, eu iria. Como eu gosto de trabalhar com as crianças. Mas naquele grande dia, nós vamos lembrar que o Senhor disse assim, ó, aquele que não negar pai, deixar pai, mãe, filho, irmão, por amor de mim, não é digno de mim. Então, para ser digno de Jesus, naquele dia nós vamos ver quem é e quem não é. Porque dizer assim, oh aleluia, eu te louvo, eu te exalto, tu és o meu rei, tu és o meu Deus, com tudo certo, com tudo bem, está tudo certo. Mas quando o bicho pegar, quando o pau cair meio no lombo, aí nós vamos ver quem é do Senhor e quem não é. Mas aqueles que diz a palavra que tem um nome escrito no livro da vida, eles não negarão o Senhor, eles não aceitarão a marca da besta, porque já estão selados com o selo da promessa, a presença do Espírito Santo. A igreja é selada com o Espírito Santo, é o penhor, nós estamos penhorados pelo Senhor, e Ele vai voltar para buscar aqueles que têm a marca do Espírito Santo, a marca do sangue, assim como lá no Egito, o sangue era a marca, que a marca não deixou que o anjo chegasse e matasse, porque nós somos marcados com o sangue e selados com o Espírito Santo, aleluia, glória a Deus. Eu te espero assim, olha irmã, não fique triste e não se apavore. Mas como que não vou apavorar? Há uma esperança. A mensagem do Apocalipse não é uma mensagem de derrota, não é uma mensagem de desespero, não é uma mensagem para nós ficarmos batendo cabeça para lá e para cá. É uma mensagem, como dizem aqui no livro de Lucas, que eu li com vocês: quando estas coisas começarem a acontecer, levantai as cabeças, olhai para cima, porque a vossa redenção está próximo, aleluias. Não é um motivo de ficar, meu Deus, e agora? Estou sem emprego. A minha esposa, ela recebe, ela é pensionista, e eu trabalho na Santa Casa. Se isso acontecendo, ela vai perder a pensão dela, eu vou perder meu emprego, nós vamos passar muita dificuldade. Talvez nós juntemos com alguns irmãos e consigamos comer. Eu não sei quanto tempo vai durar essa grande tribulação. Não será 7 anos, pode ser até 7, mas não necessariamente, pode ser 2 anos, 1 ano e meio. Outro dia eu explico mais sobre isso, agora não vai dar. Mas quando isso acontecer, talvez algum irmão tenha, de alguma forma Deus vai nos suprir, de algum milagre Deus vai se servir para nos manter ali, de alguma forma. Eu acredito no Deus de milagres, eu acredito no Deus que vai sustentar a sua igreja, nem que seja como fez com Elias, enviando corvos. Eu não sei o que Deus vai fazer, mas Ele vai fazer alguma coisa. Mas quando chegar este dia, mas antes de chegar a essa ocasião, eu lhe convido a se encher do Espírito Santo, eu lhe convido a esquecer das trevas, do pecado, da carne, do mal, da fofoca, do diz que me diz, do desengano das vidas, desse desespero da vida, e focar no Senhor, e focar em Cristo, e olhar para o autor e consumador da nossa fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus, e nós não vamos conseguir vencer se não nos enchermos do Espírito agora. Lembra de Mateus 25? Das virgens, lembra de lá? Algumas tinham azeite em reserva, outras não tinham reserva. Por que elas não tinham? Elas tinham recursos. Quando ouviu-se a voz, aí vem o noivo. Nós estamos dizendo aqui, ó, a voz está gritando aqui ainda, hein? Aí vem o noivo, a voz está aqui ainda. Aí vem o noivo, a voz ainda está aqui. Os pregadores estão dizendo, aí vem o noivo. Aí elas levantaram, e 5 delas, peraí, todo mundo dormiu, mas só que nós temos azeite. As outras 5, nós não temos azeite. Dê-nos do seu azeite. Não, vão lá e comprem. E elas foram. Por que elas foram? Porque elas tinham recurso. Se tinham recurso, por que não usou antes? Se nós temos o recurso da oração hoje, vamos orar hoje. Se nós temos o recurso da comunhão hoje, vamos nos unir hoje. Se nós temos o recurso do jejum, vamos hoje jejuar, porque naquele dia, naquela ocasião vai ser terrível. Você vai ver muito crente batendo no peito, fala que é isso, que é aquilo, que é apóstolo, que é profeta, não sei o que já está ligado com as trevas,
Quando chega naquele dia, vai bater continente com o anticristo, vai beijar os pés dele. Mas a igreja do Senhor vai morrer, vai ser arrastada com um carro, vai ser pisoteada com um cavalo, vai ser triturada, vai ser matada a bala, a facada, decapitada, degolada, mas não vai negar o seu Senhor, porque o Espírito de Deus vai nos dar condições. Aleluias. A mensagem do Evangelho é uma mensagem de esperança. Não é para nós ficarmos com medo do anticristo, nem com medo de capeta, nem com medo de nada, porque tem pessoas que têm mais medo do diabo do que temor a Deus. Olha o que diz Isaías 66, observe comigo, Isaías capítulo 66, vamos lá, profeta messiânico, profeta Isaías, observe, Isaías capítulo 66, o último capítulo do livro do profeta Isaías. Louvado seja o nome do Senhor. Olha só o que diz, olha só, versículo 1: assim diz o Senhor, o céu é o meu trono, e a terra o escabelo dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E qual seria o lugar do meu descanso? Deus é o Senhor que fez os céus e a terra, porque a minha mão fez todas as coisas, e assim todas elas foram feitas, diz o Senhor. Mas para quem olharei? Eu olharei para quem? Mas para este eu olharei, para o pobre e abatido de espírito, que treme da minha palavra. Tem gente que teme da macumba, treme do Pai de Santo, treme da encruzilhada com a velha, um frango com farofa, mas não treme da palavra de Deus. Peca, mente, finge, é falso, é uma tribulação de vai, mas não tem tremor de Deus, não tem temor de Deus, não treme da palavra. Essa palavra, quando eu olho para 2 Tessalonicenses capítulo 1, que eu falei agora há pouco, o verso 9, que o Senhor vai voltar com seus anjos, tomando vingança daqueles que não obedecem a Deus, daqueles que não obedecem ao Evangelho. Isso é para pesar em nossos corações. Claro, é evidente que somos seres humanos, somos seres que têm emoções, e ninguém vai querer ver o seu filho sofrer, apanhar. Porque lá em Roma, no Coliseu, por exemplo, eles pegavam primeiro as crianças, o pai sofria ali. Imagina um bebezinho, uma criancinha, 2, 3, 4 anos, 2 meses, pegar assim, vai querer mesmo, e a fera pulando ali, não vai negar mesmo Cristo? Não vai negar Jesus? Não. Jogava, aí o leão via, dava aquele bote, saiu sangue por todo lado, e o pai ali vendo, e a mãe ali vendo, mas eles ficavam com a mão dada ali orando. O meu Senhor vive. É logo nós estamos um olhar para o outro. Não desista. Não, estamos aqui firmes. Daqui a pouco todos morriam. E onde eles estão uma hora dessa? Aonde eles estão nesta hora que eu estou pregando essa mensagem? Oh, aleluias. A palavra que eu estou ministrando é uma palavra de esperança, não de desespero. O pastor falou agora há pouco aqui: alegrai-vos na esperança. Aleluias. Alegrai-vos na esperança. Glórias a Deus. Mas haverá 2 ceias, uma nupcial da noiva e o cordeiro, e uma dos vencidos, dos ímpios. Então nós temos que ter tremor da palavra, que é poderosa. Quinto e último ponto, para nós encerrarmos: o triunfo do rei dos reis na batalha do Armagedon. Apocalipse 19 e 21. Vamos lá para Apocalipse, capítulo 19 e 21. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizera os sinais, com que enganou e os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes 2 foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre, e os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Que arma nós vamos ter nesse dia aí? Os exércitos se reuniram para enfrentar aquele que estava montado no cavalo. Mas ele, com a sua espada da palavra, vai destruir, vai derrotar a peleja do grande rei, o grande dia do Deus Todo-Poderoso. Neste grande dia, olha só, 2 Tessalonicenses 2,8, olha que coisa tremenda. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 8. 2,8, fala assim: e então será revelado o iníquo,
a quem o Senhor desfará pelo espírito da sua boca. Algumas versões falam pelo sopro da sua boca. A minha aqui é revista corrigida fiel. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo espírito da sua boca, pelo sopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Pelo esplendor da sua vinda. Não precisa ter tiro para cá, míssil, bomba. Não. Com a palavra, essa palavra aqui não é essa que nós ouvimos aqui, é a palavra do juízo pesado, que vai destruir o exército pelo poder, pelo sopro da sua boca, vai aniquilar os exércitos, e as aves serão convidadas a comer do banquete. Olha só das suas carnes. Apocalipse 16, 14. Bota um pouquinho aí. Apocalipse 16, verso 14. Olha só. Apocalipse 16. Aleluias. E o verso 14. Eu vou ler o 13 e 14. E da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta vi sair 3 espíritos imundos semelhante a rãs, porque são espíritos de demônios que fazem milagres, vão ao encontro dos reis da terra e de todo mundo para os congregar para a batalha daquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. E esse dia da batalha desse Deus Todo-Poderoso, que é o nosso Senhor, o Senhor vai aniquilar essas forças. Por isso eu lhe digo, não tenha medo do inimigo, tenha tremor diante do Senhor, tenha temor diante de Deus. Aleluias. Apocalipse 1, verso 7, diz assim que todo olho verá e haverá lamento. Vamos lá, Apocalipse, capítulo 1 e o verso 7. Eu vou repetir, vou ministrar um estudo bem apurado sobre isso, dentro em breve. Ore, me ajude em oração, para que eu tenha condições para isso. Apocalipse 1 e 7. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo os que os traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Por quê? Porque não estão em Cristo, não querem Cristo hoje, porque não querem servir o Senhor, porque querem viver na sua impiedade, na sua forma ímpia e pervertida de viver. Apocalipse 19, 15. Olha aí. E da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. Lagar é o local onde se colocava as uvas para serem pisadas. No lagar, na lagaragem, era pisoteada, era pisada, era esmagada, para sair ali o suco da uva, o fruto da vide. De modo que nesse dia, aqui eu até falei lá em 63 de Isaías, que ele está com as vestes manchadas de sangue, mas dessa lagaragem, de pisar, de pisotear os inimigos. Por isso eu lhe digo, não tenha medo do anticristo, nem do dragão. É evidente que o inimigo é ardiloso, nós não podemos subestimar, tampouco superestimar, mas nós temos que confiar no Deus Todo-Poderoso que o venceu na cruz do Calvário. Esse dia será um dia de trevas para os inimigos. Esses inimigos ali, o anticristo, o falso profeta, o dragão, a meretriz, o sistema corrompido e os ímpios todos em geral. Esse dia será um dia tenebroso, terrível. Olha só, Apocalipse 19, 3. Olha aí, do ladinho. Apocalipse 19, 3, que diz: e outra vez disseram aleluia, e a fumaça dela sobe para todos sempre. Da onde? Dessa meretriz, dessa Babilônia, desse mal. E o verso 20 diz: e a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizera os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Olha só, aquela moça que me disse assim: olha, por causa do meu filhinho eu vou aceitar a marca da besta. Ela não entendeu. A criança é de Cristo, vai ser morta do mesmo jeito, mas vai estar salva, porque dos pequenos é o reino dos céus. Mas ela está negando a Cristo. Por isso é necessário entender, é necessário ensinar a igreja. Porque tem gente falando assim: esse hedonismo fala aqui em outras palavras, não quer sofrer de jeito nenhum. Claro que ninguém quer sofrer. Por isso vem lá dos Estados Unidos muitas heresias, muitas teologias, que é uma delas é da prosperidade, que você vem para Cristo, não sofre, não fica doente, não fica sem dinheiro, não fica sem emprego, e está cheio de crente aí entrando em depressão, porque está em Cristo, confessa a Cristo como seu Senhor, está doente, às vezes desempregado, às vezes até mesmo em grandes aflições,
E algumas pessoas pregando só uma coisa que a Bíblia não diz. Deus é o dono da prata e do ouro, sim. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, sim. Tudo é dele, mas uma coisa é certa. O Senhor Jesus disse: no mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Alegrai-vos na esperança. Aleluias. Porque se nós ensinarmos só um lado da moeda, quando o outro lado virar, o que será de nós? Agora, o que eu quero que fique claro e frisado, o ponto 4 aqui fala da derrota dos inimigos. Esse ponto 5 fala do triunfo do Rei dos Reis. Ele vai pisar os inimigos, ele vai pisar os adversários, ele vai destruir toda a força do mal. Olha só, Apocalipse 20 e o verso 10: e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todos sempre. Não é ele que vai nos vencer, é o Senhor que o vencerá. E a igreja do Senhor, os eleitos do Senhor, a noiva do Cordeiro, ela é vencedora com Cristo. Amém, meus irmãos? Eu quero que fique bem claro: se Cristo é o nosso Senhor, alegremo-nos. Se porém Cristo todavia não for o nosso Senhor, ai de nós. Aleluias. O nosso Senhor virá com poder e grande glória, vencedor, poderoso, glorioso. E a minha oração é para que nós nos dobremos mais em oração, nos enchendo do Espírito Santo. Porque muitos já vêm há anos, 150, 180, 200 anos ensinando que haverá um arrebatamento secreto, e que fica tranquilo, não se preocupe com nada disso, porque haverá o rapto. Vai estar escrito lá no livro de Coríntios 15, lá a partir do versículo 52, 53, 54, e vai dizendo o seguinte: olha, não abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Texto fora do contexto. O contexto ali é transformação. Não abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque os mortos, eles viverão e nós seremos transformados. Esse lapso de tempo não é do arrebatamento secreto, é da transformação, da ressurreição e transformação. Ressuscitam os mortos em Cristo e são transformados os que estão vivos. E muitos, por conta disso, vão andando despercebidos. Muitos por conta disso: não, eu tenho uma segunda chance. Você não tem uma segunda chance, você tem esta chance em Cristo Jesus. Mas daí eu fico na grande tribulação aqui, meu amigo, com essa moleza que está, qualquer espirrinho está jogando a toalha. Imagina ali quando você vê isso que eu falei aqui, um pouco do que eu falei. Isso aqui foi só um pouco, o que vai acontecer é muito pior. Guarda o que eu vou dizer agora: o mapa não é o território. O território mostra o mapa, mas quando você chega, a montanha é bem alta mesmo, e tem cada pedra aqui que não é fácil. O mapa dizia que tinha um caminhozinho, que tinha um riozinho ali, um tracinho azul, mas é um baita de um riozão cheio de crocodilo, de piranha, de tudo quanto é coisa. Mas lá no mapa era só um risquinho. Guarda isso: o mapa não é o território. E que o Espírito do Senhor, que vive e reina para sempre, nos encha, para nós dizermos com todo fervor: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Você pode repetir comigo? No 3. 1, 2, 3. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Aleluia.